Fala, gigantes, vamos lá. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as frações geratrizes. Falamos sobre números decimais e vamos falar sobre frações geratrizes. Bom, mas antes, não deixe de seguir o nosso canal, ativar as notificações, curtir e comentar os nossos vídeos. É isso e vem com o gigante. Vamos lá. Ó, pessoal, é o seguinte. Nós estamos aqui em fração geratriz. O que é a fração geratriz, né? Na última aula sobre números decimais, nós falamos que as frações geratrizes são aquelas frações que têm como resultado dízimas periódicas. Então, a questão é a seguinte: como é que nós transformamos a dízima periódica em uma fração? E aqui, nessa aula, você vai aprender justamente isso. Surge a pergunta: como transformar dízima periódica em fração? Bom, muito simples, pessoal. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma dízima periódica simples, que é um modelozinho que a gente faz. Alguns têm como fórmula, outros dizem que não é fórmula, é uma maneira de fazer, mas eu prefiro utilizar como fórmula que vocês gravam mais rápido, né? Mas, vamos lá. O que é que nós fazemos? Primeiro, nós analisamos aqui o número. Qual é o número que eu tenho aqui? O número que eu tenho aqui é o número 8. E eu vou subtrair pela parte inteira. Qual é a parte inteira nesse caso aqui, pessoal? 0. Então, 8 menos 0, 8. Ok? Até aí, de boa, né? Esse 9 aqui, ó, olha o que eu coloquei aqui para que vocês pudessem entender. Esse 9 é a quantidade de P. Quem é P? Período. Nós aprendemos na nossa aula de dízima periódica que o período é justamente o número que se repete. Qual é o número que se repete aqui? 8. Então, qual é o período aqui? 8. São quantos números de período? Um número. Então, quer dizer que no denominador eu coloco um 9. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, para a gente entender rápido. Rapidozinho aqui. No denominador aqui, pessoal, quantos números eu tenho se repetindo aqui? Um número. Esse número é o número 1. Então, se eu tenho um número se repetindo, quer dizer que aqui no denominador eu vou colocar um número 9. Em cima, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número todo, que é o 21, ó, 2 e 1, e vou subtrair pela parte inteira, que é quanto? 2. 21 menos 2 vai dar 19 sobre 9. Certo? Um outro exemplo de dízima periódica simples para que você entenda. Qual é o período aqui, pessoal? 35. Quantos números tem aqui no 35? Bom, eu tenho o 3 e o 5. Então, quantos 9 eu vou ter lá no denominador? 2 9. Ok? Perfeito. Essa parte do 9 aí, acredito que você já está careca de saber. Vamos lá. Bom, agora o que é que eu faço? Eu vou pegar o número inteiro. Qual é o número inteiro que tem aqui? 135. E vou diminuir pela parte inteira. Qual é a parte inteira aqui? 1 menos 1. Isso vai dar 184 sobre 99. Ah, gigante, mas pô, estou em dúvida o que é parte inteira, o que é período. Ó, se você está em dúvida nisso, procura aí no canal do GG uma aula sobre dízima periódica. Lá você vai aprender tudo o que você precisa saber para chegar aqui e, de fato, aplicar esse conhecimento, tá bom? Vamos lá. Bom, nós temos aqui agora as dízimas periódicas compostas e tem uma diferençazinha, uma pequena diferença entre esses dois tipos de dízima. Qual é a diferença? O antiperíodo, que é justamente esse número que vem depois da vírgula, mas ele não se repete. É como se fosse um intruso, certo? Vamos lá. A lógica aqui, pessoal, permanece quase a mesma. Nós vamos começar primeiro pelos denominadores. Bom, qual é o período dessa dízima? O período é o número 8, porque é o número que se repete. 8, 8, 8, 8, 8. Bom, se eu tenho um número no período, obviamente, a quantidade de 9 será 1 também, porque eu tenho um número no período. Um número no período, um 9 no denominador. Agora eu vou prestar atenção no seguinte, ó. Quantos antiperíodos eu tenho? Aqui eu tenho apenas um antiperíodo,
Ou seja, a quantidade de antiperíodos vão ser iguais às quantidades de zero. Aqui eu só tenho um antiperíodo, eu vou ter somente um zero. Ok? E aí em cima, a lógica é parecida. Eu vou pegar o número todo, que nesse caso é o 118, porque daqui para cá se repete, ou seja, um número sem repetição é 118. E eu vou subtrair pelos que não se repetem, que nesse caso é o 1 e o outro 1, ou seja, subtrair por 11. Isso vai dar igual a 107 dividido por 90. Ok? Vamos lá para mais um exemplo. Ó, devagar, vamos entender. Primeiro, qual é o período dessa dízima periódica? O período aqui é o 51, 51, 51. Quantos números eu tenho nesse período? Bom, quer dizer que eu tenho 2 números. Se eu tenho 2 números, quantos zeros eu vou ter? 2 zeros. Oh, me desculpe. Quantos noves eu vou ter? 2 noves. Certo? Bom, agora eu vou entender quantos antiperíodos eu tenho. Aqui eu tenho apenas o 3 de intruso. Eu tenho apenas o 3 de antiperíodo. Então, vai ser apenas um zero. Se eu tivesse 2 números de antiperíodos, 2 zeros. Bom, em cima como é que faz? O número inteiro, gente, 2.351 menos 23. Bom, nesse caso vai dar quanto? Vamos ver aqui. 2.251 menos 23. Oh, era para armar aqui na continha de subtração. 23. Bom, aqui pega emprestado, vira 4, aqui é 11. E aqui vai dar 8. Aqui vai dar 2, 3, 2. Então, eu tenho, na verdade, 2.328 dividido por 990. Ok? Trouxe alguns exemplos para cá. Ó, eu tenho aqui 3 exemplos. E essa é a hora que você para e tenta fazer os exercícios, tá? Então, você vai tentar fazer os exercícios e se não der certo, você vai continuar a partir de agora para fazer a correção, ok? Vamos lá. 0,95. Lembrando a você do seguinte, pessoal. Esse tracinho aqui, quer dizer que o 95 está se repetindo. Então, eu tenho 0,95959595 até o infinito. Então, eu vou começar novamente pelo denominador. Quantos números eu tenho no período? Eu tenho 2 números, o 9 e o 5. Ou seja, eu vou ter 2 noves embaixo. Qual é o número inteiro que eu tenho aqui? 95 menos a parte inteira, que nesse caso é 0. 95 menos 0. Aqui vai dar 95 dividido por 99. Show? Muito fácil, né? Essas com a parte inteira 0, pessoal, é sempre mais fácil. Bom, vamos lá. Então, agora nós temos aqui uma outra dízima periódica simples. O que é que eu vou fazer? Novamente, começo pelo denominador. Quantos números eu tenho no período? Eu tenho 2 números. O 23, ou seja, 2 e 3. Quantos noves eu vou ter aqui? 2 noves. Beleza? Qual é o número completo que eu tenho? 123. Tirando a parte inteira, que é 1. Ou seja, isso vai dar 122 dividido por 99. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo. Aqui, eu me deparo com uma dízima periódica composta. Como é que eu sei isso? Muito simples. Está vendo aqui que esse 2 é um número que nós chamamos de antiperíodo? Então, quer dizer que se existe um antiperíodo, essa dízima é classificada como composta. Mas vamos começar da mesma forma, pessoal. Vamos agora para o denominador. Quantos números no período eu tenho? Eu tenho o 5 e o 3, ou seja, 2 números, 2 noves. Mas aqui eu tenho esse númerozinho, que é o antiperíodo. Ou seja, se esse número é o antiperíodo, quer dizer que aqui no denominador eu coloco um zero.
porque é um número. Se fosse dois números, dois zeros. E agora, mesma coisa de sempre. Eu vou pegar o número inteiro, que é o 2.253, menos o que não se repete, que é a parte inteira e o anteperíodo. Ou seja, isso aqui vai dar 2.231 dividido por 990. Show de bola? Ó, rapaziada, é o seguinte. Se você tá com dúvida ainda nesses termos que nós estamos falando, eu sugiro que você vá na aula de dízima, assista novamente a aula de dízima e volte aqui para ver se aquela aula vai te ajudar a compreender mais esse assunto. Ó, você não pode perder a continuação da nossa playlist sobre conjuntos numéricos, que agora nós vamos falar de conjunto dos números irracional. É isso e vem com o gigante.